Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, sábado, dia 11 de julho, é dia do meu aniversário. Graças a Deus, Deus está me permitindo estar aqui falando com vocês. E hoje eu vos trago a palavra do Senhor. São Bento nasceu na Itália pelos anos de 480, Monte Cassino. Ele morreu por volta do ano de 547. É o patriarca do monarquismo ocidental. Após um período de solidão, passou para a vida sacerdotal. Sua regra inspira-se na tradição monástica oriental e abre novo caminho à civilização europeia. Após o declínio do Império Romano, nesta nova escola de serviço do Senhor, tem parte determinante e divina o louvor litúrgico, alternados com os ritos do trabalho, em clima intenso de caridade fraterna e de serviço recíproco. Em 1964, São Paulo VI proclamou o padroeiro da Europa. Viva São Bento! Houve um homem de vida vulnerável, Bento pela graça e pelo nome, desejando agradar somente a Deus. Deixou a casa do pai e seus bens e procurou um novo estilo de vida e santidade. Que lindo, gente! Houve um homem de vida vulnerável, Bento pela graça e pelo nome, desejando agradar somente a Deus. Deixou a casa do pai e seus bens e procurou um novo estilo de vida e santidade. Nessa memória de São Bento, voltemos nosso coração ao Senhor, suplicando que, por intercessão do Santo Abade, sejamos fiéis aos mandamentos na prática viva da palavra de Deus. Que assim seja. Deus, que constituístes o Abade São Bento, mestre na escola do serviço divino, concedei, nós vos pedimos, que, nada antepondo ao vosso amor, corramos de coração alegre e generoso no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha 6 asas, 2 cobrindo-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está repleta da sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas vi com meus olhos o Rei dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo:
Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de hoje é o 93. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e vestiu de majestade, vestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre o Senhor vos existia. Verdadeiros são os vossos mandamentos e testemunhos. Refugue a quantidade e a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Amém. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Que assim seja. Felizes serei vós, se fortes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. O Evangelho de hoje é tirado, o Evangelho de Jesus Cristo é tirado do segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando um pouco sobre essas palavras, gente, desculpa, eu tô com um pouquinho de sono porque eu não consegui dormir quase nada essa noite, mas eu tô aqui para transmitir para vocês a palavra do Senhor. Meditando um pouquinho sobre essas 2 leituras, a primeira leitura da profecia de Isaías e o Evangelho agora de São Mateus. Na primeira leitura, encontramos o relato da vocação de Isaías. O profeta tem uma visão de Deus no templo, que bênção.
e dos serafins que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Isaías sente-se impuro e incapaz de estar diante de Deus ou de assumir uma missão. Após ter os lábios purificados pelo anjo do Senhor, recebe a vocação profética. Anunciar a boa notícia de Deus e denunciar o mal presente no povo. Já no Evangelho, Jesus orienta seus discípulos a testemunharem no reino de Deus. Ele e no Evangelho de Jesus, que acabamos de ouvir, Jesus orienta seus discípulos a testemunharem o reino dos céus sem temor. Ele lembra que tudo o que é feito ao mestre será também feito ao discípulo, estabelecendo comunhão e semelhança entre ambos. O discípulo é chamado à plena confiança em Deus, pois a força do Evangelho triunfará sobre toda a maldade. A confiança e o testemunho da fé tornam-se assim condições para que no dia do juízo o Senhor se apresente como advogado daqueles que permaneceram fiéis a Ele. Então é isso. Permanecer firmes em Cristo, que na hora da morte Ele será o nosso intercessor, o nosso advogado perante Deus, para que possamos assim ter a honra de ficarmos junto dele. Mas precisamos fazer tudo aqui como ele nos pede. Portanto, peçamos para que pelos que se sentem sozinhos, ameaçados ou desamparados, sintam a presença do Senhor e a segurança de seu cuidado. Peçamos também para que cada um de nós saiba viver a fé com coragem e confiança, reconhecendo que nada está fora do olhar amoroso de Deus. Que assim seja. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua família para dar-lhes alimento no tempo oportuno. Portanto, hoje lembramos São Bento, nosso intercessor também junto a Deus. Assim como foi falado lá no Evangelho, no final do Evangelho, Jesus vai pedir por nós. Nós precisamos estar no caminho dele, ao lado dele, seguindo seus passos, para que quando chegar a nossa hora, assim como São Bento, tenhamos todos um lugar reservado juntos de Deus. A ele que tudo pode, toda honra e toda glória, agora e para todos sempre. Amém.